E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria muito fazer, porque tem livros que a gente lê, que a gente ama, adora, blá blá blá. Tem livros que a gente gosta muito, ali 4 estrelas, 4,5, até 5. Mas é aquele livro que depois de um tempo, depois do calor do momento, passa assim uma semana, um mês, 2, 6, você fica pensando assim, ah, legal, mas não é uma memória que te leve pra um lugar de, putz, eu sinto falta desse universo, eu sinto falta dessa história, eu sinto falta dos detalhes que eu peguei quando eu tava lendo, eu acho que eu gostaria de reler. Não que eu seja uma pessoa de muitas releituras, embora eu já tenha feito algumas aqui, já falei aqui no canal, e ainda quero fazer outras, porque é muito bom você ler um livro que você já sabe que é bom, que vai gostar, e aí você pega muitos detalhes que você não pegou da primeira vez. Mas, por exemplo, quando eu olho pra leituras de, sei lá, 2015, tem coisa que eu olho e falo, nossa, eu queria reler esse livro, eu fiquei com vontade de lembrar dos detalhes, de entrar de novo nessa história. Mas hoje eu vou falar pra vocês de livros que, na verdade, eu não tenho vontade de voltar pra eles. Vamos de novo? Algumas justificativas diferentes, mas sempre nessa mesma vibe de tá legal, a experiência foi legal, passou, acabou. Eu acho que eu não, sei lá, não sinto uma atração, não sinto um tesão, aquelas, em voltar pra esse universo de novo. Vocês vão entendendo conforme eu for explicando. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Nesse momento, eu tô viajando ou tô indo viajar. Se eu não me engano, esse vídeo tá saindo no dia da minha viagem. Então vai ter muito conteúdo de viagem lá no meu Instagram, nos stories, tá? Vou postar muitos stories, mas também na outra rede, a rede da dancinha, eu vou postar vídeos e coisas e vlogs e etc. Eu já tenho postado muita coisa lá, então não deixa de me seguir. A nossa meta é bater 100 mil na outra rede, na rede da, do TikTok. Então, por favor, me siga lá, que a gente tá... Eu tenho feito uma porrada de conteúdo pra lá, não deixa de me seguir por lá. Não perda de tempo. Bom, o primeiro dessa lista é A Estratégia do Charme, da Alison Cochrane. Esse foi um livro bem interessante, bem divertido. Eu lembro que eu tava aqui, eu acho, gravando um podcast com a Alice Aquino. Podcast? Nem foi podcast, a gente não gravou podcast, a gente gravou um vídeo junto. Tava aqui com a Alice Aquino, a gente gravando um vídeo junto. E na hora que ela foi embora, ela falou, você tinha que ler esse livro aqui, Estratégia do Charme, você vai gostar. Porque realmente ele preenche alguns requisitos que eu gosto de histórias no geral, não só de livros, né? Porque é uma história LGBTQIAP+, a gente vai conhecer um cara que ele vai entrar num reality show pra escolher uma nova mulher, né? Pra escolher uma esposa, uma parada dessa. E aí tem todo um formato, uma coisa assim, meio The Bachelor e tal, mas um formato muito específico, nomenclaturas e tal. É interessante a forma que ela criou essa história toda. E aí ele vai pra esse lugar pra procurar essa mulher, entram várias mulheres, né? Uma coisa meio a seleção, várias mulheres ali pra tentar ficar com ele, né? Que ele é o solteirão da vez, mas ele tá ali por outras razões, né? E ele tem algumas outras questões também. Só que durante a parada, ele acaba desenvolvendo um sentimento por um cara que é da produção, que é um cara gay, né? E aí a gente vai seguindo essa história, acompanhando um pouco os bastidores de um programa, de um reality show, e ao mesmo tempo esse romance acontecendo entre eles. A história parece muito legal, e foi uma leitura gostosa, foi uma leitura legal, eu fiquei ali envolvido nas coisas e tal, e eu gosto muito de reality show no geral. Então assim, eu tenho uma relação com reality show muito grande, e eu acho mais curioso ainda saber como é que são os bastidores de um reality show. Só que, sei lá, eu acho que faltou alguma coisinha. Tanto é que eu não dei 5 estrelas pra esse livro, eu dei 4 estrelas. Eu acho que faltou um pouquinho de profundidade, faltou um pouquinho mais da gente conhecer melhor esse reality e conhecer melhor os personagens. Eu acho que ficou um pouco superficial. Pouco, tá? Se eu achasse ser muito superficial, tinha dado menos estrelas. Talvez eu até deveria ter dado um 3,5, mas eu fui fofinho e dei 4. Mas o ponto é esse, eu queria ler mais coisas com esse universo, mas não esse livro especificamente. Então assim, gostei, achei legal, mas eu não sinto uma conexão emocional com esse livro, entendeu? Então não preciso voltar pra ele. Não perda de tempo. Esse pode ser polêmico, o que eu vou falar aqui, porque eu fiz um vídeo falando sobre esse livro, fiz um vlog quando ele saiu, e É Assim Que Começa, fiz um vlog, acho que foi. Não foi, acho que foi um vlog, acho que foi só um vídeo. É Assim Que Começa, da Colleen Hoover, continuação do É Assim Que Acaba. Quando eu li esse livro, eu tava ali com aquela coisa de, eu comecei a ler o livro imediatamente assim que ele lançou, e eu terminei de fazer essa leitura ali bem perto do lançamento, né, todo o hype, aquela coisa toda, uma continuação de É Assim Que Acaba, depois de, sei lá, 6 anos do lançamento do livro inicial, e eu, né, vocês sabem que eu gosto de É Assim Que Acaba, também teve vlog aqui no canal, teve
vi vídeo na época que o livro saiu. Eu tenho aquela minha conexão ali com Colleen Hoover, que eu sei que um monte de gente acha ruim, acha brega, acha isso, acha aquilo. E eu já levantei pra vocês que eu sei que tem um problema principalmente de representatividade. A Colleen Hoover já errou em alguns livros, mas eu acho que ela acertou em outros. O ponto é, eu fui muito com sede ao pote e eu acho que o livro traz algumas coisas interessantes, apresenta alguns personagens, mas eu não acho que ele seja uma continuação necessária. E eu acho que eu já falei disso aqui também, de que não foi uma continuação extremamente necessária. E aí, agora que já passou e tal, blá blá blá, quando eu paro pra pensar em É Assim Que Acaba, é como se, literalmente, essa história acabasse naquele livro, entendeu? Esse outro livro que saiu, não é que seja ruim, não é que ele seja mal escrito, não é que ele seja desnecessário totalmente, mas eu não tenho a mesma conexão que eu tenho com a primeira história e eu acho que eu não releria ele num futuro, entendeu? Eu acho que acabou naquele primeiro livro, era um livro único, tá tudo certo. Não me pegou da mesma forma, embora eu acho que acrescenta sim algumas coisas ao primeiro, né, o primeiro livro, mas sei lá, eu acho que o primeiro foi o suficiente. Uma perda de tempo. Falando em Colleen Hoover, eu tenho outro aqui que eu resolvi colocar, porque esse foi um livro que eu dei 5 estrelas pra ele. E na época que eu terminei de ler, eu falei desse livro. E aí hoje eu paro pra pensar e eu falo, nossa, tem vários outros livros da Colleen Hoover que eu tenho mais vontade de reler do que esse. Porque eu acho que ele realmente tem uma conclusão meio meh. E até não deveria ter dado 5. Eu acho até que eu reduzi ele pra 4, se eu não me engano, agora no Scooby quando eu tava olhando. E eu tô falando de Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover. E até já tocando nesse ponto, de vez em quando eu gosto de dar uma revisada nas minhas notas do Scooby. Porque muitas vezes quando a gente termina de fazer um livro, a gente vai lá, coloca uma quantidade de estrelas, escreve a nossa resenha, porque a gente tá no calor do momento. E eu acho que existem alguns livros, e a gente pode falar sobre isso à parte, num outro vídeo, talvez pra uma outra rede, mas existem alguns livros que a gente termina achando e sentindo uma coisa, e depois essa coisa muda um pouco, essa coisa diminui um pouco de importância. E eu acho super saudável você voltar no seu Scooby e rever essas notas. De vez em quando eu faço umas lives no meu canal, onde eu atualizo o meu Scooby com coisas do passado distante, de quando eu ainda não usava o Scooby. E aí ali naquele momento eu já vou dando uma atualizada do tipo, caralho, será que realmente esse livro é 5 estrelas? Ainda mais pensando, isso também toca num outro ponto, de uma outra coisa que eu já falei aqui no canal também, de que conforme a gente vai fazendo mais e mais leituras, a gente vai pegando um senso crítico, uma exigência maior. E aí hoje, se eu lesse um livro que eu lia 3 anos atrás, talvez hoje ele tivesse uma outra nota, né? Um outro impacto na minha vida, que há 3, 4, 5, 6 anos atrás ele teve outro, né? Um menor ou um maior. Porque ou a gente vai se conectando a narrativas que a gente não se conectou no passado, porque hoje a gente tem uma idade, uma bagagem, uma experiência diferente, ou naquela época a gente tinha uma idade muito apta para aquilo, mas hoje em dia, parando para pensar sobre aquele livro, a gente fala, nossa, eu já vi outros livros muito melhores com essa mesma temática ou com essa vibe parecida, então eu acho que ele não é tão impactante para mim quanto ele foi. Então, não deixe de fazer isso. Volte no seu Scooby, reveja as suas notas, mude as suas notas. Eu sempre acho muito importante, é uma coisa que eu falo sempre que eu falo de Scooby. Quando eu falo de resenha e falo de nota principalmente, a gente ajuda muito e as pessoas a tomarem decisão na hora delas comprarem ou começarem a ler um livro ou não. Muitas vezes eu entro no Scooby, olho ali e falo, cacete, esse livro tá com 3.9, então ele não deve ser muito bom. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente é até mais benevolente com os livros do que os gringos. Porque o Scooby, eu acho que ele sempre traz uma nota um pouquinho maior do que quando eu olho em outros portais que tem mais gringo usando. Eu acho que a gente acaba dando notas maiores pra livros não tão legais assim. E isso não é uma coisa, uma opinião minha, tá? É uma análise realmente com base em estatísticas, em dados. Mas, de qualquer forma, eu sou uma pessoa, e até queria saber de vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar a nota, e isso muda pra mim uma decisão de vou ler esse livro ou desanimei, acho que talvez eu não esteja gostando tanto. Eu até separei um livro pra um próximo vídeo que eu vou gravar, que eu fui separar e tal. Quando eu fui ler, eu falei, nossa, 3.9. Será que então eu me enganei quando li? Aquelas, eu já começo a desconfiar de mim mesmo. Eu sou embaixadora do Scooby, então estou aqui pra sempre defender que vocês atualizem o Scooby de vocês e coloquem as notas, porque isso muda muito na hora das pessoas decidirem o que é que elas vão pegar pra ler. E aí esse livro, Até o Verão Terminar, é um livro que na época eu gostei muito porque ele começa numa vibe que eu acho que é um pouco diferente da Colleen Hoover, sabe? Ele já entra numa parada bem pesada. A menina, ela mora com a mãe e a mãe é alcoólatra. A mãe, tipo, não deixa ela meio que se conectar com o pai tem dinheiro, mas a mãe pega todo o dinheiro do pai que ele já tenha mandado, alguma coisa assim, pra ela usar com bebida e com outras paradas. Elas moram num trailer. É uma situação super degradante. A mulher some, volta. A menina cuida mais da mãe do que a mãe dela. E normalmente a gente tá acostumado a ler Colleen Hoover e ler só romance. E eu acho que esse livro começa numa pegada que é diferente. Inclusive eu vou falar de um outro livro dela que tem uma pegada diferente também, num outro vídeo que eu já planejei aqui, vou gravar depois desse.
que vai sair na quinta-feira. E aí, quando eu peguei esse livro, comecei ali e falei, nossa, Colin Hoover tá, né, em outro, escrevendo de um outro jeito e tal. E aí eu fui muito empolgado até o final, só que o problema é que eu acho que realmente o final desse livro é um pouco óbvio. E ele não tem uma reviravolta tão impactante assim quanto outros livros da Colin, porque ela adora fazer reviravolta, plot twist, ela adora te fazer se apegar pelos personagens, depois você descobrir que, na verdade, era uma outra parada. Então ela gosta de fazer muito isso, mas eu acho que esse livro ele tem um final realmente um pouco óbvio demais, então... E eu sei lá, eu fico pensando assim, cara, como esse final me deu uma decepcionada, pra que eu vou querer ler o livro de novo pra me decepcionar de novo com o final, entendeu? Não perda de tempo. Falando de outro livro que eu gostei muito, falei que no canal fiz um vídeo, inclusive, sobre ele, foi um vlog, e é O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Esse é um livro que eu acho ele muito legal. Eu acho que a Sally Rooney sempre acerta. Sally Rooney é a mesma autora de Pessoas Normais e de Conversas Entre Amigos, são dois livros que eu gosto muito, mas desde que eu li esse livro, eu falei pra vocês que Belo Mundo Onde Você Está fica em terceiro lugar pra mim. Os outros dois são melhores. Mas o problema é que eu acho que ela se embananou um pouco na tentativa de ser mais cult do que precisava. Porque a Sally Rooney, ela tem uma vibe cult. Ela quer ser cult, né? Tanto é que o primeiro livro dela saiu aqui no Brasil pela Alfaguara, né? Que é um selo da Companhia das Letras que só sai livro cult. Ela tem essa coisa de escrever daquele formato, né? Que não tem pontuação direito, e parágrafo não tem... Começa um diálogo sem travessão, e a galera fica... sempre reclamando muito disso, e eu já entendi que é o estilo de escrita dela, é um estilo, mas é um estilo que te leva pra uma vibe bem cultzinha, sabe? E diferente dos outros dois livros, que tem um pezinho ali no cult, esse eu acho que ela foi demais com o pé. Então, você acompanha a vida de 4 amigos, basicamente, né? Rola ali algumas coisas relacionadas a amores e tal, mas tem muito de amizade, histórias sobre amigos. Gosto muito, eu acho que explora-se muito pouco histórias sobre amizades. Eu acho que tudo é romance. E eu quero ler mais, e tá até familiar, né? Tem muito drama familiar, e eu também adoro. Família, e aí, tipo, irmãos e tal. Mas eu acho que tem pouca coisa, realmente, livros que falam sobre a amizade. Que o objetivo é sobre amizade. Não é livros que não tenham amigos, que sempre tem. Mas são livros que são focados numa relação de amizade. Que eu acho que as relações de amizade são tão interessantes, elas têm tantas nuances e coisas e evoluções, e às vezes a gente tem amizades tão próximas e depois a gente acaba perdendo as amizades porque a gente vai evoluindo pra lugares diferentes, coisas acontecem na vida das pessoas que afastam ou reaproximam, ou aproximam pessoas que não tinham nada a ver, que se conheciam, mas que não eram amigos, enfim. Eu acho que tem um universo aí pra se explorar, e eu acho que ela tinha e tem muita coisa legal pra falar sobre o assunto, mas ela tentava trazer umas reflexões entre capítulos tão... Meu Deus, uma viagem, que eu acho que se você fumar umzinho, você ainda não vai entender, entendeu? Você beber um álcoolzinho, uma vodquinha, um ginzinho, uma gin tônica, a bebida da estação, você ainda não vai captar o que ela quer, porque é uma onda, é uma vibe muito doida, que você tem que ler assim, tipo, peraí, calma, por que ela quer dizer aqui? Tá. Então eu acho que acaba que o livro se perde um pouco nisso, e aí por isso que eu não tenho vontade de voltar pra ele. Porque de resto eu acho interessante, mas tem umas encheção de linguiça ali que eu não preciso. Não perda de tempo. Um outro, aí agora indo num lugar totalmente diferente, inclusive num livro que eu li há muitos anos atrás, e que eu achei legal quando eu li, mas depois eu não voltei mais, exatamente também porque eu evoluí, saí desse gênero, sabe? Eu tô um pouco fora dele, principalmente desse mais especificamente. Eu tô falando de O Desafio de Ferro, que é o primeiro livro da série chamada Magisterium, que é da Cassandra Clare e da Holly Black. Eu gosto muito da Holly Black, a Cassandra Clare é uma autora que eu já li muita coisa, mas não é muito a minha vibe. A Holly Black é muito a minha vibe, tudo que eu li dela eu gostei, e esse livro eu também gostei. E eu sempre falo que eu acho que a Holly Black fez eu gostar de um livro da Cassandra Clare porque ela tava ali junto. Mas o ponto é uma fantasia muito, muito, muito jovem, né? Ela é uma fantasia basicamente infanto-juvenil. E eu, como um todo, eu já saí muito do gênero, sabe? Então tem outros livros que eu poderia colocar aqui de infanto-juvenil que eu gostei na época que eu li, mas eu jamais voltaria, né? Tem o Melanie, que é um livro que se chamava Georgia, eles mudaram pro nome porque fala sobre transexualidade na infância. Muito legal, mas não tenho tanta vontade de voltar. Eu acho que eu tenho mais vontade de ler um livro de não ficção que fale sobre transexualidade na infância e na adolescência do que reler um livro de ficção que tem essa vibe muito infanto-juvenil, sabe? Tem também, tipo, Arteiros Mágicos, do Neil Patrick Harris, que eu achei super legal quando eu li, mas eu não tenho a menor vontade de voltar nessa história. Nem continuei, inclusive. Então, O Desafio de Ferro é um livro que eu não continuei. Ficou com Deus, gostei, achei legal. Já até recomendei, falei, nossa, achei bem legal, bem interessante. Tem essa vibe bem Harry Potter, escola, o menino, escola, o personagem que ele tem, tipo assim, tudo pra não dar certo, mas ele tem algo a mais, ele é o escolhido, sabe? Eu já superei isso. Não perda de tempo. Aí agora entra numa outra categoria de livros que eu não voltaria,
porque eu não quero sentir dor. Porque foram muito dolorosos quando eu li da primeira vez. Eu gostei, achei muito bom. Esse livro é incrível, 5 estrelas, favoritado. Mas eu não consegui nem ver o filme. Tô falando de Quarto, né? Que do filme é o Quarto de Jack. E o livro chama só Quarto, da Emma Donoghue. É um livro que conta a história de um menino, né? Que foi, tipo assim, ele e a mãe deles estão sequestrados desde que ele nasceu. E o livro é basicamente, pelo menos a metade do livro, ela é contada pelo ponto de vista dele, se eu não me engano. E ele tem, tipo, 5 anos de idade. E então ele não entende o que tá acontecendo. É muito louco. Esse livro é muito bem escrito. Mas é muito, assim, pesado demais, sabe? Foi um sacrifício pra ler naquela época, que eu acho que eu era bem menos sensível do que eu sou hoje. Que parece que cada ano que passa eu vou ficando cada vez mais sensível. Porque a gente vai ficando velha, né? E a gente vai ficando... A gente já viu muitas coisas nessa vida, aquelas. A gente sofre muito. Que grito, aquela sofredora. Força guerreira. Mas esse é um livro que eu acho que ele é uma mini tortura. Muito bem escrita. Recomendo, vale super a pena. Leiam. Mas eu acho que ler 2 vezes eu acho que não tem necessidade. Não perda de tempo. Outro livro que eu acho que, assim, é um pouco de um gênero também que eu já li muito, já gostei muito, inclusive eu amei esse livro, falei muito desse livro aqui no canal, adorei o livro, adorei a adaptação desse livro, mas também superei o tema, eu superei o gênero e superei a história como um todo. Eu tô falando de Como Amor Simon, ou Simon vs Agenda Homo Sapiens, da Becky Albertalli. Eu superei um pouco a Becky Albertalli num todo, porque eu já li outros 2 livros dela e não gostei. E aí eu falei, chega, acho que já não é mais pra mim mesmo, não vou ficar me forçando. Mas esse livro, ele é de um gênero que, né, esse YA contemporâneo, que é o jovem adulto, com essa coisa mais de romance contemporâneo. E esse especificamente é um romance LGBT, que eu até ainda acho mais legal, ainda vou preferir ler do que um romance hétero jovem. Mas ao mesmo tempo, gente, eu olho hoje em dia pros meus livros YA da minha estante e eu fico pensando assim... Pra que eu preciso deles aqui, sabe? Tipo, os que eu li, eu provavelmente não vou reler. Os que eu não li, provavelmente eu não vou ler. Tem ainda, óbvio, tem autores que continuam escrevendo YA, tipo Adam Silveira, que eu ainda gosto muito. Ainda vou querer ler as coisas que ele lançar. Mas hoje já não é mais tanto a minha praia. Vocês veem que eu não quase mais trago aqui livro jovem adulto contemporâneo. Eu já quase não trago livro jovem adulto. Quando eu trago livro jovem adulto é pra fazer algum projeto, alguma parada. Mil Beijos de Garoto, esses livros famosos aí que a galera fica me pedindo pra eu ler e fazer vídeo sobre, mas intencionalmente porque eu quero me divertir ali pra pegar um livro. Jovem já não é mais a minha praia, né? Ultimamente eu tenho sido muito atacada no Twitter por eu ser velha, aquelas, né? Esses dias aí que rolou a polêmica do meu tweet falando das roupas da Blake Lively na adaptação de Assim que Acaba. Uma querida, que deve ter uns 16 anos de idade por aí, me chamou de Tonhão. E eu fico puto com essas coisas. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, não aqui talvez, pra outra rede, porque é engraçado, né? Essa galera, ela acha que você tem 30 e poucos anos de idade, você não pode ler livros e falar de livros na internet. Tipo, gata, com licença, quem chegou agora no mundo foi você, não fui eu não, tá? Quem tem que pedir com licença é você, não sou eu não. Já querendo arrumar confusão com toda a nação adolescente. Não tenho problemas com adolescente, gente. Meu público, inclusive, é normalmente bem jovem, é bem mix, na verdade, mas tem muitos jovens. E 99% deles a gente tem uma relação muito boa, mas eu fico muito incomodado porque sempre que eu faço um vídeo de algum livro, tipo Meu Beijo de Garoto, tipo Perdida, tipo, sei lá, Rainha Vermelha, e eu não gosto e falo alguma coisa negativa, né, esses livros jovens famosos, vem uns jovens no Twitter pra querer me criticar porque eu sou uma pessoa de 30 e poucos anos de idade falando sobre livros jovens, como se, eu não pudesse ler o que eu quisesse, ainda moramos num país democrático, graças a Deus, e como se eu tivesse menos capacidade de avaliar um livro jovem. Gata, deixa eu te explicar uma coisa. O autor que escreveu o livro jovem que você lê tem praticamente a minha idade. Você sabia disso? Ou ele tem 20 e muitos anos, ou ele tem 30 e poucos. Então, assim, não tem essa, sabe? Não é porque eu não leio tanto um gênero que eu não posso ler e analisar se eu acho bom ou não. De qualquer forma, né, voltando, aproveitando o assunto pra falar de porque eu fui chamado de Tonhão, o que importa é que esse é um livro muito icônico de jovem, adulto, que eu já amei, falei muito no canal, mas que hoje eu não tenho mais vontade de voltar nem pra autora, nem pro livro e um pouco, nem tanto pro gênero. Voltaria, mas não tanto. Não perda de tempo. Esse outro aqui é porque ele é um pouco mais complexo, um pouco mais denso. Mas esse livro é maravilhoso. Eu li ele esse ano, mas eu já tenho uma parada com ele de tipo, eu acho que eu não releria esse livro por uma preguiça. Uma preguiça parecida com a preguiça que eu tenho de ler As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. Inclusive,
eu fiz um vídeo lá pra outra rede, né, da dancinha, há um tempo atrás, e esse vídeo foi muito bem, falando, mais de 200 mil views, falando exatamente disso, livros que eu não releria. Só que naquele caso eu misturei um pouco, eu falei de livros que eu não gostei, falei de livros que eu gostei, e lá inclusive eu falo de, tipo, Guerra dos Tronos, Game of Thrones, e eu falo, cara, eu não releria porque é muito longo e denso, complexo. Então assim, hoje, com tanta de coisa que eu tenho que fazer, que ler, etc, eu acho que eu não releria, eu acho que eu pegaria um resumo na internet. Mas o dia que sair uma continuação, lógico que eu vou ler. Mas eu não vou reler todos os 5 livros pra poder ler o sexto, entendeu? Porque eu tô com preguiça que não dá, não tem condição. E aí esse entra no mesmo ponto, que é Os Leões da Sicília, da Stephania Alti. Eu li esse livro, Alti, né? Acho que é Alci, sei lá. Eu li esse livro esse ano, num trabalho com a HarperCollins, e eu amei essa história, porque é uma história real, que conta a história dos Florio, que são uma família super tradicional e famosa lá da Itália. Hoje parece que não existe mais a família, mas eu acho que eles estavam ali até anos 90 e tal. Então, assim, foram muitos, centenas de anos, e eles foram uma família super rica, enorme, muito importante, inclusive, pro desenvolvimento comercial da Itália, na Europa, aquela coisa toda. E eu acho esse livro incrível, maravilhoso, perfeito. Coisas que eu gosto, eu adoro livros assim, mas acontece muita coisa, muito detalhe, muito data, muita coisa acontecendo muito rápido. E eu acho que, por exemplo, Violeta é uma vibe parecida, mas Violeta é um livro que eu voltaria, porque eu acho que é um livro muito mais emocionante. Esse é uma história que eu leria as continuações, mas também não quero voltar pros primeiros, entendeu? Eu prefiro pegar um resumo na internet, relembrar o que eu já li, do que reler o livro e tal, aquela coisa toda, porque eu acho que ele é um pouco denso, demais pra você ler 2 vezes. Pra ler uma vez, eu acho que vale a pena. Uma perda de tempo. E pra terminar, um livro que eu li no ano passado, um audiobook que eu vi no ano passado. Eu gostei bastante desse livro, tem seus defeitos, tem seus problemas, a própria autora tem seus problemas, mas a gente já falou sobre ela aqui no canal também, e foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu gosto desse livro porque ele retrata, eu já falei disso aqui no canal algumas vezes, eu me identifico muito com a sensação que a Sylvia Plath tem, porque ela fala muito sobre essa parada de começar a conquistar coisas muito legais na vida e achar que você não é capaz o suficiente pra se sair bem. Tipo assim, nossa, eu consegui aquilo, ter aquilo, mas agora que eu tô com aquilo conquistado, eu tô meio travado, porque eu tô me achando não merecedor daquilo, sabe? E eu já fiz um monte de paralelo com coisas que aconteciam na minha vida e coisas que eu sinto até hoje pra gravar vídeo, pra criar conteúdo, pra quando eu tenho fashion publi, alguma coisa, eu sempre fico muito assustado. É sempre muito... Eu sempre acho que eu não vou ser capaz. Eu não vou ser capaz de gravar todos esses vídeos. Eu não vou ser capaz de ter uma ideia criativa. Eu não vou ser capaz de agradar a marca. E eu tô aí fazendo isso há 8 anos e eu continuo achando que eu não sou bom o suficiente pra fazer. E é uma parada que tem muita conexão com depressão, com ansiedade, com autoestima, com insegurança, com um monte de coisa. E eu estou aí tratando todas essas coisas. E é por isso que eu acho que eu não voltaria pra esse livro. Porque ele tocou realmente num lugar muito sensível pra mim, além de ser um livro lento. Eu acho que ele tem momentos mais interessantes, mas eu acho que chegam alguns momentos que tem umas encheção de linguiça também que eu acho que podia ter sido melhor trabalhado. E fora que ele também tem uma parada histórica muito importante, né? Ela escreveu esse livro quase como uma autobiografia, e ela termina esse livro num tom positivo, e a gente sabe que esse livro lançou e ela se matou, né? Logo depois. Então ela, tipo, o livro era como a vida dela deveria ter sido, né? Ela tentando dar a volta por cima de toda essa questão da depressão que ela tinha, etc. Mas a gente sabe que na realidade ela não conseguiu de verdade. Então é aquilo. É importante, é um livro super clássico, super famoso, muito falado e discutido tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, etc. Acho importante a gente conhecer a história e ler e tal, não eximindo Sylvia Plath de alguns pontos racistas que ela tem nesse livro, mas de qualquer jeito é uma leitura clássica, é uma leitura que eu acho que tem algumas coisas que tocaram em mim de uma forma positiva, mas acho melhor deixar, já foi. Já li uma vez, tá bom. Bom, essa foi a minha lista, essa foi a minha seleção. Entrariam outros vários livros aqui, mas eu quero também saber de vocês, se vocês têm sentimentos similares com livros que vocês já leram e gostaram muito, mas hoje vocês pensam, não sei se eu amo tanto, não sei se eu tenho vontade de voltar, não sei se eu tenho curiosidade. Acho que foi uma experiência legal naquela época, mas hoje tá tudo bem. Evoluí, hoje eu não leio mais aquele gênero, hoje eu não tenho mais curiosidade com aquela história como um todo, ou aquele autor eu já superei. Enfim, me contem aí que eu quero saber de vocês também um pouco mais, porque não foi só uma lista, foi uma reflexão também, pois eu sou uma pessoa muito reflexiva. Bom, dá um like nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal que me ajuda mais ainda. Se for comprar qualquer um desses livros, inclusive, ou qualquer coisa, não esquece de comprar com o link do canal. Tem link de um monte de loja, a gente tá deixando cada vez mais loja, sempre virando associado de um monte de loja diferente pra vocês sempre terem opção. E se vocês quiserem uma curadoria melhor e também saberem as notícias, as coisas que estão rolando no mundo da literatura, entre no nosso canal Telegram, que ele tá sempre sendo atualizado, tem um monte de coisa muito legal pra vocês lá, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.